pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo do Livro dos Médiuns, tá? Hoje veremos o capítulo 11, tá? Que é Sementologia e Tipologia. A gente vai ver um pequeno pedacinho hoje e aí na semana que vem provavelmente a gente já termina, tá? Então já pega seu livro, eu também recomendo muito que você faça anotações, tá? Anotação é muito importante. E seja muito bem-vindo para o estudo. Se você caiu de paraquedas aqui, eu aconselho que você entre no canal, vá na playlist do curso do Livro dos Médiuns, tá? E comece desde do primeiro vídeo, para você conseguir entender melhor, tá? Então vamos lá, pessoal. Capítulo passado, a gente viu sobre as conversações, os 4 tipos de conversações que Kardec faz ali uma categoria para cada um. Então a gente viu as conversações grosseiras, que são aquelas conversações com espíritos realmente ignorantes, que só querem falar besteira, falar coisa ruim, né? E tem muita raiva, enfim. Só o nome, né? Comunicações grosseiras, a gente já sabe o que é. Aí vemos, né, a terceira, que é comunicações frívolas, que são o quê? As conversações de espíritos levianos, ou seja, espíritos zombeteiros, que falam ali fingindo que é verdade, mas não é. Eles fazem pra zoar mesmo, eles gostam de dar risada, eles gostam de zoar, eles gostam de ver você acreditando numa coisa que eles inventaram. Isso acontece muito. E em segundo, a gente viu as comunicações sérias, tá? Que são as comunicações feitas por espíritos sérios, ou seja, eles querem ter uma conversa séria. Mas nesse texto é deixado claro que o espírito não quer dizer que o espírito seja um espírito elevado, tá? Inclusive, pode ter, às vezes, alguns espíritos que não têm tanto conhecimento, mas eles querem falar algo que para eles realmente é algo sério, e eles falam. Mas isso não quer dizer que vai estar certo, entende? Né? Ser uma conversa séria não quer dizer que vai ser uma conversa esclarecida, ou seja, de um espírito elevado. Temos daí a primeira categoria, que é a comunicação, né, instrutiva, que é realmente uma comunicação vinda de um espírito, né, que já tem um conhecimento, porque um espírito para instruir uma pessoa, né, um outro espírito, tem que ter um conhecimento. Então, ele realmente é de espíritos mais elevados, espíritos mais sábios e que vem, de fato, para instruir, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Então, hoje a gente vai ver como, né, muitos são feitas essas comunicações. Porque lá no começo, né, quando o espiritismo começou a se modernizar, foram por causa das mesas girantes. Então, a sematologia e a tipologia, né, foram muito conhecidas. E a gente vai ver hoje um pouco sobre isso, tá bom? Vamos lá, pessoal. Capítulo 11, tá? Livro dos Médiuns. Vamos lá. Sematologia e tipologia, linguagem dos sinais e das pancadas. Tipologia alfabética. Vamos lá. As primeiras manifestações inteligentes foram obtidas por golpes ou tipologia. Vamos lá, pessoal. Então, as primeiras manifestações inteligentes, né, foram feitas por golpes, ou seja, por, né, realmente barulhos, golpes, e a tipologia, que fala sobre as pancadas mesmo, tá? Que é muito comum. Esse meio primitivo, que se ressentia da infância da arte, oferecia recursos muito limitados e estava reduzido nas comunicações das respostas monossilábicas por sim ou não. Então, pessoal, se você conversa por barulho, por exemplo, toque-toque, um toque é sim, 2 toques é não. Então, assim, você não tem muita como falar, por exemplo, como foi seu dia? Você pergunta isso pro espírito, como que ele vai falar através de toque como foi o dia dele? Entende? A não ser que ele saiba código Morse. E você também saiba código Morse. Mas de qualquer forma ainda é muito difícil. Então, assim, é muito limitada quando você tem essa conversação só por pancada, só por barulhos. Entende? Vai realmente ficar um negócio de sim ou não. E aí ele fala aqui, ó. Por médiuns especiais, obtém-se os golpes de 2 maneiras. É necessário, geralmente, para esse modo de operar, certa aptidão para as manifestações físicas. A primeira, que se poderia chamar de tipologia basculante, consiste nos movimentos da mesa, que se eleva de um lado e depois tomba batendo o pé. Então, essa aqui, né? Ele fala aqui que médiuns especiais obtêm, né, os golpes de 2 maneiras. Então, a primeira maneira que ele cita aqui é a tipologia basculante, que é que são os movimentos, né? No caso, que a mesa, lembra que a mesa foi muito comum e importante lá no começo do espiritismo,
eleva-se para um lado, ou seja, ela vai para um lado, daí ela tomba batendo o pé dela no chão. Olha só, gente, o trampo que era para se comunicar com os espíritos. É suficiente para isso que o médium coloque as mãos sobre a beira da mesa. Então, o médium também, né, coloca ali as mãozinhas em cima na beira da mesa. Se deseja conversar com um determinado espírito, é necessário fazer a evocação. Então, por exemplo, o médium tá lá, né, ele quer conversar com o espírito X, então ele vai ter que evocar esse espírito X. Né? Caso ele não tenha interesse, não tenha um espírito específico em mente, ele pode falar aqui, ó, manifesta-se o primeiro que chegar ou aquele que já tem o hábito de vir. Estando convencionado um golpe para sim e 2 golpes para não, isso é indiferente. Dirige-se ao espírito a pergunta que deseja. Então, gente, vocês viram como funciona essa primeira tipologia, né? Que é a tipologia basculante. Então, primeiro, os movimentos que a mesa vai fazer, ela vai para um lado e depois ela vai tombar batendo o pé e assim fazendo barulho, né? O médium, que se quiser conversar com um espírito específico, ele evoca, se não é o espírito primeiro que aparecer ou que costuma sempre vir. E aí, o que é? Um golpe para sim, ou seja, um barulho para sim, né? Um golpe que a mesa dá no chão com o pé para sim e 2 golpes que a mesa dá com o pé no chão para não. E aí o médium pergunta o que ele deseja. Tá? Veremos mais tarde aquelas que devemos nos abster. O inconveniente está na brevidade das respostas e na dificuldade de formular a questão de maneira a conduzir para sim ou não. Suponhamos que se pergunte ao espírito o que deseja. Ele não poderia responder senão por uma frase. É necessário então dizer: deseja tal coisa? Não. Tal outra? Sim, e assim por diante. Então ele está falando o que eu falei para vocês, tá, pessoal? Que assim, é muito difícil você ter uma conversa, né, tipo, mais aprofundada, mais profunda com o espírito baseada, né, por conta através dessa tipologia, porque você não consegue ter profundidade em sim e não. O negócio que eu falei pra vocês, gente, como foi seu dia, espírito? E aí o espírito não vai conseguir te dar essa resposta, né, com uma profundidade. Aí você vai ter que perguntar: você caminhou hoje? Aí o espírito vai falar: não, sim. Você, sei lá, passou por tal rua? Aí o espírito vai falar: não, sim. Você está aqui há muito tempo? Aí ele vai ter que falar: não, sim. Então, assim, até você conseguir essa resposta que você quer, gente, é muita perguntinha que você tem que fazer. Então, é bem complexo essa questão. E aí ele fala aqui, ó. Nota-se que com o emprego desse meio, o espírito junta às vezes uma espécie de mímica, quer dizer, exprime a energia da afirmação ou da negação pela força dos golpes. Exprime assim a natureza dos sentimentos que o animam, a violência pela brusquidão de movimentos, a cólera e a impaciência batendo com força, golpes repetidos como uma pessoa que bate o pé com raiva, algumas vezes jogando a mesa por terra. Então, gente, o espírito não só responde sim e não, ele bota sentimento naquilo, entende? Então é como, pessoal, vamos pensar em audiolivro. Se você tá aqui, você nunca escutou o audiolivro, é um livro, né? A pessoa vai lendo um livro e ela vai falando e vai gravando. Só que, gente, quando tem a entonação certa, fica perfeito. Por isso que as pessoas gostam tanto, inclusive eu sou uma dessas pessoas, de radionovela. Porque as radionovelas espíritas, comparada com os audiobooks, né, espíritas, é muito diferente, porque a radionovela, ela tem sentimento. Então, se a pessoa tá com raiva, ela vai falar com raiva, né? Ela vai transmitir aquilo através das palavras. Com raiva, né, estressada, mal, se ela tá feliz também da mesma forma. E isso é a mesma coisa com os espíritos. Então, o espírito, você tá mal? Sim, só um toquinho no chão. Claro que não, se o espírito tá mal, ele vai tacar a mesa no chão ou fazer um barulho muito forte, entendem? Ele transmite o sentimento que ele está sentindo através de como ele movimenta essa mesa e como ele bate essa mesa. Isso é bem legal, tá? Eu achei bem interessante saber. E aí a gente continua. Eis um notável exemplo do emprego espontâneo da sematologia. Um senhor conhecido nosso estava um dia em sua sala de visitas, onde muitas pessoas se ocupavam das manifestações, e recebeu nesse momento uma carta nossa. Então, olha só, o senhor
estava, né, na sala onde muitas pessoas, né, naquela sala se ocupavam das manifestações e ele recebeu uma carta lá de Kardec, das pessoas lá que estavam com ele. Enquanto ele lia, a mesinha que servia as experiências foi subitamente em direção a ele. Então a mesinha que era, às vezes acontecia muitas manifestações, foi até o Senhor. Gente, imagina você estar sentada do nada e uma mesa começa a andar indo na sua direção. Eu ia achar tão interessante. Já aconteceu algumas manifestações físicas comigo, mas essas assim, bizarronas, nunca aconteceu. Eu acho muito legal se acontecesse. E aí ele colocou, né? Foi em direção a ele. Terminada a leitura da carta, ele vai colocá-la sobre uma mesa na outra extremidade da sala. A mesinha o segue até a mesa onde estava a carta. Então, quando ele termina de ler a carta, ele vai levar para uma outra mesa que estava lá num canto da sala. E essa mesinha, parecendo um cachorro, segue ele até lá. Ai, gente, eu acho tão engraçado isso. E aí ele fala assim, surpreso com essa coincidência, ele pensa que há alguma relação entre esse movimento e a carta. Então, realmente, ele começa a associar, né? Se essa mesinha, ela tá tão atiçada por causa dessa carta, tem alguma coisa, né? As duas têm uma ligação. E aí ele interroga o espírito que responde ser o nosso espírito familiar. E informado do ocorrido, perguntamos por nossa vez a esse espírito qual o motivo da visita que fizera aquele senhor. Respondeu, é natural que eu tenha ido ver as pessoas com quais você está em relação, a fim de dar-lhe e também a eles os conselhos necessários. Então, de fato, o espírito que estava mexendo naquela mesinha era um espírito, né, da equipe ali de Kardec, familiar de Kardec, e estava junto. E aí Kardec ainda pergunta para o espírito, mas o que você estava fazendo com esse senhor que não tem nada a ver? E ele falou que ele estava dando conselho, ele podia dar conselhos necessários e ali, né, ajudar da forma que ele podia. É evidente que o espírito quis chamar a atenção desse senhor e procurava uma ocasião de fazer-lhe saber que ele estava lá. Um mudo não se teria saído melhor. Então, de fato, né, muito claro que o espírito queria mostrar que estava ali, gente. Isso acontece muito, tá? Isso é muito, muito legal. E ele fala aqui no final, um mudo não teria saído melhor, né? Foi muito bem. Bom, pessoal, agora a partir da semana que vem a gente começa na tipologia alfabética, tá? E aí eu acho que a gente vai, né, quase, pelo menos, eu espero terminar já esse capítulo. Se não, vamos quase terminar, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, né, de se inscrever, ativar o sininho e comentar, porque é muito importante, tá? E compartilha. Um beijo, tchau!